Jesus tem uma forma de criar algo glorioso a partir do que você se lembra. Vamos ver mais uma mensagem que o médico dos médicos deu ao povo em Sardes, o lugar dos mortos. Podemos encontrar em Apocalipse capítulo 3, versículo 4 e 5. Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas. Confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Que palavra de encorajamento! Mesmo em um grupo que parecia morto, Jesus indica pessoas que viviam dignamente. Não contaminaram as suas vestiduras. Foi uma maneira de dizer que eles não desistiram, não abriram mão da sua fé. Jesus tomou como referência aquelas pessoas boas, aquelas pessoas que se mantiveram fiéis à palavra de Deus. E então ele prometeu maravilhas a todos que o seguiram. Jesus queria confessar diante de seu Pai Celestial o nome deles, dizer coisas boas sobre eles. Queria ouvir um vasto grupo de vencedores, fiéis à palavra de Deus. Depois, no livro de Apocalipse, lemos sobre a grande multidão vestida de branco. Este é o plano do médico dos médicos, que pede que entreguemos a ele os cacos de nossa vida. Este grande médico promete criar uma maravilhosa comunidade, uma comunidade bíblica a partir dos que se mantiveram firmes. É isso que ele faz. Ele é o Deus do recomeço. Deus também criou um recomeço muito significativo em um momento crucial da história. A igreja de Sardes também representa um período da história da igreja, no período da Reforma. Durante séculos e séculos em que a verdade de Deus foi reprimida, fiéis homens e mulheres de Deus ofereceram-se para defender a sua causa. A verdade que há muito se perdera de vista ao longo do tempo voltaria a brilhar. A verdade de Deus não seria esmagada para sempre. Deus levantou os reformistas. Os valdenses copiaram as escrituras à mão. De seus esconderijos nas montanhas no norte da Itália e sul da França, eles enviaram moças e rapazes por toda a Europa para transmitir a palavra de Deus. Na Tchecoslováquia, John Hus, junto com seu amigo Jerônimo, fizeram da obediência a Deus um lema. O reformista alemão Martinho Lutero retomou a verdade da salvação pela fé. John e Charles Wesley iniciaram um despertar espiritual e poderoso na Inglaterra, enfatizando a santidade e o crescimento na graça. Durante este período da história da igreja, que podemos chamar de período de Sardes, durante a Reforma, nos anos de 1500 e 1600, as verdades bíblicas que estavam perdidas de vista foram retomadas. Verdades bíblicas como o batismo por imersão, a segunda vinda de Cristo e a obediência à lei de Deus foram abraçadas pelos cristãos de todas as partes leais à Bíblia. Deus criou um novo começo para a sua verdade. Ele criou um novo começo para o povo que enfrentava perseguição. É uma cidade subterrânea incrível. Ela ocupa 5 quilômetros quadrados e era capaz de abrigar 20.000 pessoas. Era um esconderijo perfeito, a salvo dos soldados destruidores, a salvo do mundo secular acima. Era um abrigo para os refugiados cristãos na era bizantina. É fácil se perder em meio a esses cômodos talhados na rocha. Você desce os andares e passa por várias moradias. É como andar, um andar após o outro e após o outro. É incrível que haja 19 histórias aqui que um dia se conectaram através de moradias, cozinhas, salas de reuniões e igrejas. Túneis de ventilação foram especificamente construídos para trazer ventilação aos andares mais baixos. As câmaras subterrâneas um dia foram iluminadas por tochas e lamparinas. Entradas estratégicas podiam ser fechadas por uma enorme pedra redonda semelhante a um mó. Ela era mantida em um nicho, onde podia ser rolada por uma passagem, isolando-os completamente dos ataques. Nesta área da Capadócia encontramos algumas dessas cidades subterrâneas. E sabe o que vemos em muitas delas? Várias capelas cristãs. E também vemos vários locais de adoração.
Os poucos que sofreram perseguição transformaram-se em muitos. Os primeiros a lembrarem fizeram uma enorme comunidade se lembrar. Os primeiros a juntar os cacos inspiraram muitos a fazerem o mesmo. Cristãos amedrontados tornaram-se vencedores. Os pobres que fugiram em trapos serão vestidos com vestiduras brancas. Aqueles silenciados pelas autoridades hostis verão seus nomes confessados diante do Pai Celestial. Juntos eles levantavam suas vozes neste lugar. Vozes de louvor que ecoavam do subsolo das câmaras e se propagavam para longe. Vozes confiantes, vozes fervorosas que louvavam o médico dos médicos, o Deus da nova criação, o Senhor dos novos começos. Esta foi a mensagem à igreja morta aqui em Sardes. Eu posso fazê-la viver novamente. Seja um galho da minha videira e eu lhe darei alimento. Talvez você até pense que está no fim da linha hoje. Talvez a sua vida espiritual tenha se esgotado e você se encontre espiritualmente morto em um deserto. Então tome posse desta mensagem do médico dos médicos. É uma mensagem para você quando parece não haver mais esperança. É uma mensagem a nós quando nos sentirmos mortos espiritualmente. O Criador diz: entregue-me os cacos de sua vida. Eu posso criar algo lindo com eles. O Criador diz: lembre-se do que você recebeu. Lembre-se do que eu dei a você. Eu posso criar algo lindo com isso. E ele diz: com o pouco que há, eu posso construir uma fé forte, uma comunidade forte espiritualmente. Por favor, entregue a ele hoje o que lhe resta. Ligue-se à videira da vida. Abra o seu coração para ele. Dê a ele as brasas apagadas da sua fé. E permita que o Espírito Santo transforme-as em uma grande chama. Dê a ele o seu pouco. E permita que Deus transforme em muito. Entregue a ele o que você tem. E ele transformará em algo glorioso. Permita que ele crie algo belo com os cacos. Por que não aceitá-lo neste momento? Por que não dar a ele agora o pouco que resta da sua fé? Enquanto nós oramos, querido Pai, obrigado pelo exemplo desses crentes maravilhosos no deserto. Obrigado por sua concepção de fé. Ajuda-nos, Pai, a seguirmos os passos deles. Neste momento, colocamos em Tuas mãos o pouco de fé que ainda temos. O que quer que seja, por favor, transforme em algo proveitoso, algo belo. Ajude-nos a ter uma fé forte e crescente. Transforme nossa vida de forma que os outros possam ver que Tu és real. Nos consagramos neste momento em nome do médico dos médicos, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Obrigado por sua companhia em nossa jornada pelas 7 igrejas aqui em Sardes. Semana que vem viajaremos a Filadélfia, onde descobriremos o significado do amor cristão. Até a semana que vem, e lembre-se, está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus.